Olá, aqui é o Dr. Charleston, novamente com vocês no programa Consulta Médica. E hoje nós temos um tema muito importante. Você que tem algum tipo de deficiência física, necessidades especiais, será que você tem que ter algum cuidado a mais com a saúde bucal? Quer saber mais? Estou novamente aqui com a doutora Cíntia, que sabe tudo sobre esse assunto. Não perca, a gente já volta. Oferecimento Clínica Angiomed, excelência e tecnologia em tratamento vascular. Gerari, Clínica de Reprodução Humana, o sonho de gerar uma vida começa aqui. RAMP, Hospital de Angiologia de Palmas, pioneirismo no tratamento vascular especializado. E estamos de volta aqui com o nosso programa Consulta Médica, que hoje o tema é muito importante. Novamente aqui com a doutora Cíntia, muito obrigado pela sua presença, que vai falar tudo sobre saúde bucal naquele que tem necessidades especiais ou uma deficiência física. Quais são esses grupos? Como que eu considero uma coisa ou outra? Tem diferença, doutora? Olá, muito obrigada pelo convite, né? Estamos de volta. E sim, esses grupos, eles são grupos muito diferenciados e são grupos que têm que ter uma atenção diferenciada, né? Quem são as pessoas com deficiência ou os pacientes com necessidades especiais? Por exemplo, as pessoas não sabem, Dr. Charleston, que uma gestante, ela tem necessidades diferenciadas durante aqueles 9 meses da gestação. Ela é considerada uma pessoa com necessidades especiais, né? Porque tudo no corpo dela é diferente naquele período. Então, nós temos os grupos de pacientes, que são os pacientes sistêmicos, que são cardiopatas, diabéticos, né? Nós temos os pacientes com deficiência física, mas que não têm nenhuma deficiência cognitiva, de entendimento. Eles entendem perfeitamente, mas às vezes não andam, dependem de uma cadeira de rodas. Nós temos aqueles com transtornos de comportamento, como, por exemplo, os pacientes com esquizofrenia, os pacientes com autismo, né, que hoje tem se feito tanto diagnóstico, os pacientes, por exemplo, com transtorno de bipolaridade. Todos esses são pessoas com necessidades especiais. E, além disso, a gente tem um grupo muito grande, que são os sindrômicos, né? Esses, às vezes, são até mais fáceis da gente reconhecer na rua, porque a face mesmo mostra que eles portam síndromes, que eles são sindrômicos, né? Aqui uma pergunta do Cláudio, lá do Aureni. Minha mãe sofreu um AVC, um derrame cerebral. Quais são os cuidados que eu tenho que ter com ela? Tem alguma diferença? Depende do comprometimento, da extensão desse AVC. Às vezes ela tem uma sequela motora, uma limitação na abertura de boca, e tem diferença nesse cuidado, sim. Essas pessoas são pessoas que a gente precisa cuidar muito mais da saúde bucal. E olha, eu vou dizer que é muito mais difícil, porque fazer a abertura de boca de uma paciente que às vezes está acamada, escovar dente, né? Eu costumo dizer, toda a higiene corporal dela depende muito de um cuidador. E aí esse cuidador ainda tem que escovar os dentes. Então, é diferente, precisa caprichar, precisa. E as dificuldades são muitas, são muitos fatores limitantes. Gente, é muito importante. Então, na família, geralmente, quando você tem alguém com alguma necessidade especial, ou tem algum problema de deficiência física, é importante ter a saúde bucal. E é muito importante você saber agora, nessa época da pandemia, que caso a pessoa precise de um tratamento hospitalar, existem casos que dá para você tratar no hospital, e sim, a doutora trata muitos pacientes no hospital. Só que nessa pandemia, será que eu posso levar até o hospital? Você quer saber sobre esse assunto? Fica aí, não sai daí, eu já volto, hein? Oferecimento Clínica Angiomed, excelência e tecnologia em tratamento vascular. Gerari, Clínica de Reprodução Humana, o sonho de gerar uma vida começa aqui. RAMP, Hospital de Angiologia de Palmas, pioneirismo no tratamento vascular especializado. E estamos de volta aqui com o nosso programa Consulta Médica, na presença da doutora Cíntia, odontopediatra. Ela cuida da saúde bucal de muita gente aqui na cidade. E a nossa pergunta é para saber o seguinte:
eu vou para o hospital tratar o meu dente realmente? Em quais casos que eu vou para o hospital? Será que realmente é necessário? Nessa pandemia, quais casos que são mais urgentes levar para o hospital, doutora? Então, é importante a gente saber que para um paciente ter indicação para fazer tratamento odontológico em ambiente hospitalar, né, geralmente sob anestesia geral, ele tem algumas indicações precisas. São pacientes muito pequenos e que às vezes têm muitas lesões de cárie, muito comprometimento. Pacientes que às vezes precisam de alguma cirurgia e que a gente reconhece que ele não vai colaborar lá dentro do consultório, lá na cadeira odontológica. Alguns pacientes sindrômicos, né? Pacientes fóbicos. Tem paciente que não consegue lidar com a situação, imaginar que vai ser anestesiado, né? Com a agulha, né? Então, esse tipo de paciente, pacientes autistas graves mesmo, já tive casos assim de paciente que nunca teve uma cárie, mas aí caiu, bateu a boca, fraturou o dente. E como que nós vamos tratar isso? Né? Com segurança, fazendo direitinho, com cautela, no centro cirúrgico. Então, esses pacientes, eles têm indicação para tratar no hospital, sabe? Mas, aí você fez uma pergunta interessante. Quando é que eu vou levar um paciente desse para o hospital mesmo em pandemia? Em caso de dor. Porque hoje a gente tem feito o que é essencial, né? Nós estamos priorizando aquilo que é essencial. O que é eletivo, o que pode ser deixado para depois, a gente realmente está fazendo depois. Então é muito importante você saber o que é urgente, o que não é urgente, o que é que eu devo ir realmente para o hospital, quem é que deve procurar um pronto atendimento. Você fraturou seu dente, caiu, teve um trauma, procure um pronto atendimento ou procure o hospital. Como é que a gente faz, doutor? Procure um pronto atendimento. Aqui no serviço público, a UPA. E quem não tem acesso à UPA, tem o seu dentista particular, entre em contato com ele. Não, nós não podemos ir direto ao hospital, porque no hospital privado não tem dentista de plantão 24 horas. Tá? É muito importante que baixe aqui com a pergunta do Cláudio, lá da região sul, que fala justamente o seguinte: eu devo tratar as minhas cáries no hospital com urgência? É necessário realmente, doutora? Muito provavelmente não. Aí a gente vai depender se ele está sentindo dor, né, ou não, e como é o comportamento dele lá no consultório. Ele consegue fazer o tratamento no consultório como mais ou menos 98% da população? Ótimo, então nós vamos tratar no consultório. Se não for possível, aí ele vai ter indicação para ir para o hospital, mas seguindo todos os critérios, fazendo todos os exames pré-operatórios, porque é um procedimento cirúrgico. Ele precisa passar por uma avaliação cardiológica, muito provavelmente, fazer um risco cirúrgico, né? Então, tem todos os critérios. Não é eu vou chegar e vou para o hospital, quero tratar de dente dormindo, não quero ver nada, aquele barulhinho do motor que me incomoda, né? Não, não é exatamente assim. Tem todo um protocolo certinho. Isso é importante. Você tem pânico daquele barulhinho? Por exemplo, eu tenho um pouco de medo daquele barulhinho, mas a gente tem que enfrentar. Não quer dizer que eu tenho que ir para o hospital, não é verdade? Então, pessoal, ainda mais nessa época de pandemia. Realmente, quem vai para o hospital é quem precisa. E você é esse grupo? Você está dentro desse grupo? Então, a doutora respondeu aqui para nós. Muito obrigado, doutora. A senhora está sempre convidada a vir ao nosso programa. E eu vou chamar de novo, hein? Eu agradeço. Oferecimento Clínica Angiomed, excelência e tecnologia em tratamento vascular. Gerari Clínica de Reprodução Humana, o sonho de gerar uma vida começa aqui. RAMP, Hospital de Angiologia de Palmas, pioneirismo no tratamento vascular especializado. Estamos de volta aqui, encerrando o nosso programa Consulta Médica, uma pena que já acabou. Tivemos a presença da doutora Cíntia, falou tudo sobre saúde bucal, no deficiente físico, no portador de necessidades especiais, se eu devo ou não ir para o hospital tratar o meu dente. E ainda falando sobre dente, nós vamos conversar sobre um tema muito importante. Já ouviu falar sobre bruxismo? Bruxismo, alguma coisa a ver com bruxa? Nossa, uma loucura isso aí, né? Quem é que vai falar?
é o Dr. Bruno Arlindo, especialista em bruxismo. Não perca o nosso próximo programa. Conto com vocês e fiquem com Deus.